Monsaraz, Alto Alentejo. Ao contrário do que possa pensar-se, a branca Monsaraz não foi sempre branca. Como em muitas outras povoações alentejanas, durante séculos, a cal com que se cobria o exterior das casas de Monsaraz era acrescida de pigmentos naturais. As fachadas de Monsaraz foram amarelas, verdes, azuis, ocres e até, imagine, negras. Negro esfumado. O que é que aconteceu para que a tradicional paleta de cores desta vila alentejana evoluísse para o seu elegante monocromatismo? Parte da resposta a esta questão encontramo-la na obra de referência de 1971, Ricos e Pobres no Alentejo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Ana Paula Amendoeira. Na investigação académica que a Ana Paula fez sobre Monsaraz, um trabalho muito sólido e muito original, há que dizer, a dado passo, a Ana Paula faz a arqueologia da cor nesta vila. E eu aprendi que Monsaraz não foi sempre branco. Pois é, Paula, não foi sempre. Tinha cor. Nas fachadas das casas, as fachadas principais dos edifícios eram caiadas com cal, a que se associava pigmentos de origem natural. Estas eram as cores que Monsaraz tinha nas paredes das casas e que depois, em meados do século XX, sobretudo a partir dos anos 60, sofre essa alteração profunda na imagem urbana da vila, no que diz respeito às superfícies, aquilo a que chamamos as superfícies arquitetónicas, que no fundo é a pele dos edifícios. Tinha, de facto, uma riqueza cromática que hoje não tem, que se perdeu por razões que vamos contar. É lindíssimo. É fortíssima a imagem de Monsaraz branca. Agora, convém compreender os processos. Exatamente. De facto, sim, não é qualquer coisa multissecular. Não. Esta alvura de Monsaraz. Não.
Este edifício é a Casa da Inquisição, assim conhecida porque tem uma ligação administrativa com o Tribunal da Inquisição em Évora. Esteve em ruínas até 2000. 2001 foi recuperada. E é, de facto, um dos últimos, aqui em Monsaraz, o único exemplo desta técnica decorativa que se chama esgrafito e que era muito comum em Monsaraz e noutros sítios do Alentejo. De facto, é uma técnica de decoração de fachadas de edifícios muito recorrente, pressupõe um saber fazer que já quase não existe, ou existe muito pouco, através de conservadores restauradores que dominam esta técnica. Esta decoração, originalmente, há de ter sido feita quando? Isto é final do século XVIII. As pessoas que querem intervir hoje e não dominam, por tradição, essas técnicas, têm que recorrer a técnicos com formação adequada, nomeadamente conservadores restauradores, que estão habilitados para recuperarem, restaurarem, conservarem. Mas isto não é cal. É cal e pigmento e reboco. Portanto, isto é uma técnica decorativa que se faz a fresco também. Portanto, enquanto o reboco está fresco, um estilete retira. Portanto, é uma técnica, no fundo, de baixo relevo, se quiser. Retira a camada superficial para fazer um contraste, como estamos a ver, de claro-escuro, que confere uma riqueza decorativa aos edifícios notável. A Igreja de São Brás, em Évora, é dos mais antigos que se conhecem, portanto, finais do XV. É uma técnica complexa. Nós temos aqui técnicas mais eruditas e mais populares, misturadas, conforme eram também os proprietários, conforme era a importância dos edifícios, os edifícios públicos, mas depois também vamos encontrar, curiosamente, em edifícios simples, muitas vezes este tipo de decoração de uma forma até mais ingênua, mas com a mesma técnica, o que nos mostra, de facto, a grande riqueza, aquilo que marcava o uso das técnicas e dos materiais tradicionais que vinham maioritariamente da terra. Sim, estamos a falar uma gramática sempre... muito diversificada, mas vinham da terra. Vinham da terra, pigmentos naturais, não é? Em muitas cidades do Alentejo nós hoje vemos, por exemplo, em Évora, vê-se muito que este tipo de fachadas com os grafitos, pura e simplesmente são pintadas de branco e depois o baixo relevo é pintado de amarelo. E assim pensa-se que se está a recuperar a decoração antiga, mas não está. Está-se a reduzir a autenticidade, a retirar a autenticidade de uma técnica ancestral e complexa que tem que ser recuperada de acordo com aquilo que é a regra da sua execução. Com os materiais, com e com as formas de técnicas, de fazer. Exatamente. Porquê é que a cal deve ser preservada e não se deve evoluir para a tinta sintética? É sobretudo por uma questão de compatibilidade dos materiais uns com os outros. Se fizer um reboco de cimento, por exemplo, numa argamassa de cimento, num edifício tradicional, as texturas do edifício mudam completamente porque há uma beleza associada às texturas tradicionais que também é importante preservar. As pessoas às vezes não pensam nisso. Porque, repare, nós temos uma luz do sul e a luz faz toda a diferença porque nos dá essa alegria de ver essa diversidade de sombras e de luz, da beleza das texturas dos edifícios e das paredes. Com este caráter redutor que estamos a viver, com a perda, de facto, da complexidade deste tipo de técnicas e de conhecimentos tradicionais, que são muito importantes para o futuro. É importante notar, aquilo que nos distingue, porque, não é? Conservar essa diversidade exige que as intervenções que são feitas deem a máxima atenção aos detalhes, porque é, de facto, um detalhe, para usar a expressão, é que Deus está no detalhe. Às vezes é o diabo que está. As pessoas hoje continuam a pintar aquelas barras azuis, seja em rodapé nas casas, seja em torno das janelas e das portas. Isso tem alguma relação com a tradição ou é qualquer coisa, uma moda que pegou? Sim,
quando começou seria talvez moda, porque todas as tradições começam por uma bem observado. Por uma moda, não é? O que confere maior consistência às modas, de facto, é a sua perenidade no tempo e aquilo que várias gerações aderem e, portanto, identificam-se com aquela prática. E no que diz respeito à cor nos edifícios no Alentejo, não só aqui em Monsaraz, aquilo que chamamos os rodapés, caiar com o pigmento, as barras ou as fachadas todas, tem a ver muito com a diferenciação numa rua, não é? A pessoa entrava numa rua, numa aldeia, e dizia, a minha casa é aquela que está de amarelo, ou aquela que tem o rodapé verde, ou que tem o rodapé preto, porque também preto, chamava negro de fumo, era o pó de sapato. É daí que acabei por escolher a expressão arqueologia da cor, porque de onde é que ela veio? Veio do facto de fazer sondagens em paredes e haver, de facto, uma estratigrafia de cor nas casas e nas paredes tradicionais absolutamente caleidoscópica. O conhecimento tradicional não é um conhecimento paroquial, nem provinciano. O conhecimento tradicional é um conhecimento que nos vai salvar no futuro, sobretudo quando estamos confrontados com crises tão difíceis como, por exemplo, a da adaptação às alterações climáticas. Nós hoje sabemos muito bem que a construção tradicional adapta-se, reage, portanto tem uma melhor performance daquilo que são as necessidades de adaptação às alterações climáticas do que outro tipo de materiais. Portanto, nós temos todos a ganhar em recuperar conhecimento, em ir saber, aprender com quem ainda sabe, com quem nos pode transmitir e termos essa vontade de aquilo que é difícil, não, quase sempre é recompensador no futuro. Há uma expressão aqui no Alentejo, aqui mesmo neste concelho, que eu acho extraordinária, que é vinhas minhas, olivais dos meus pais, montados dos meus antepassados, que é uma fita que nos dá, que nos mostra a importância de não trabalharmos apenas para o nosso tempo. Vamos continuar? Vamos. Estamos na Igreja da Misericórdia. A Misericórdia de Monsaraz é fundada no século XVI, na primeira metade. A igreja é um bocadinho mais tardia, tem decorações de várias fases diferentes, 17 e 18. Queria pedir que a Paula preparasse nestas paredes do altar-mor. Elas são exemplares daquilo que era o conjunto de cores que existiam nas fachadas exteriores em Monsaraz até aos anos 60 do século XX. Aqui temos aquilo a que se chama fingidos, muito naivos, muito ingênuos, fingidos de pedra. Portanto, uma pintura com pigmento que se destina a reproduzir a textura e o desenho, a estereotomia da pedra de uma forma ingênua, naturalmente, exatamente, mas que é importante para percebermos o esforço e a atenção que as pessoas davam à decoração, à alegria da cor, à riqueza da cor, mesmo quando a técnica decorativa não é erudita, não é muito bem executada, mas a simplicidade, a ingenuidade dá-nos também a informação e faz-nos chegar a importância que as pessoas atribuíam e atribuem ainda em alguns casos. Estou a reparar, por exemplo, naquele lambril fingido, não é? Sim, ali, a imitar madeira. Imitar madeira, o que é muito divertido. Em pedra, enfim, no fundo, este tipo de intervenção substitui outros materiais. Em alguns casos, até os materiais já existem, porque neste caso aqui, que é curioso, é um fingido de pedra sobre pedra. No fundo, há uma intenção de aperfeiçoar a pedra original que não estava ao gosto, não é? E, portanto, com a pintura por cima, a imitar a pedra, a intenção é aperfeiçoar de uma forma ingênua.
Este mobiliário é engraçadíssimo. Eu não me recordo ter visto cadeiras assim, tudo bem, mas que coisa tão bem desenhada. É verdade, Paula. É finais do século XVIII. Por isso é que, apesar do nosso tema do programa de hoje ser a cor, eu não quis deixar de lhe mostrar esta curiosidade, porque, de facto, é um exemplo muito interessante de mobiliário. Estamos na sala dos mesários, portanto, onde eram as reuniões dos Irmãos da Misericórdia e da mesa administrativa da Misericórdia. Aliás, o interior da sala, como todo este edifício da Misericórdia, é um excelente exemplo da decoração, com as cores como estivemos a ver na igreja, lá em baixo. Mas aqui, enfim, viemos aqui a esta sala dos mesários porque achei muito curioso que pudesse ser mostrado este mobiliário e também ainda uma curiosidade suplementar do pormenor desta mesa, no fundo, que era rotativa para que os documentos em análise e tudo pudesse rodar por todos os membros da mesa, mas é um conjunto bastante interessante. E funciona lindamente. Funciona muito bem. Ana Paula Amendoeira, chegou o momento de nos contar como é que essa multicolor Monsaraz de que tem estado a falar-nos se transformou nesta vila icónica do branco alentejano. Paula, é um processo muito interessante que começa no fim dos anos 50, principalmente nos anos 60, ao longo de praticamente toda a década de 60, e depois que continua este processo, mas sobretudo no princípio da década de 60, há um movimento de interesse crescente por Monsaraz, de um grupo, de uma elite cultural, económica e social de Lisboa, mas não só. É preciso dizer que Monsaraz, nessa altura, era uma vila muito degradada, muito arruinada. Com pouca gente? E pobre, com pouca gente e pobre. Teria cerca de 300 pessoas e tal pessoas, sim. Hoje tem muito menos, portanto, mas na altura 340 e tal pessoas era o número dos censos da altura para Monsaraz. Uma terra pobre, mas com esta harmonia e esta qualidade arquitetónica e de planeamento urbano e de localização, que é uma implantação absolutamente extraordinária, paisagem no território, e que atraiu, como aconteceu noutros sítios do país, não foi apenas em Monsaraz, mas atraiu uma elite culta e endinheirada que começa a comprar, nessa altura, casas aos habitantes de Monsaraz, que era pobre, como disse, precisava de dinheiro. As casas são compradas até por valores muito baixos, mesmo para a altura, e começa a haver um movimento de recuperação dessas casas. Os compradores não constituem um grupo homogéneo, são pessoas muito diversas, há artistas, arquitetos, banqueiros, empresários, enfim, é uma diversidade muito grande que tem em comum um gosto por encontrar um paraíso perdido, se quisermos, uma ideia romântica de voltar às origens, de encontrar sítios absolutamente identitários em que poderiam recuperar com o gosto, com a educação, com a cultura e com os meios que tinham estas casas para casas de segunda habitação, de férias e de fins de semana. Esse movimento que é muito encorajado e apoiado pelas autoridades locais, também por alguma elite local, não era muito grande, não havia muita massa crítica, mas havia alguma, historiadores locais, o grupo de amigos de Monsaraz que se forma, entretanto, que tinham o objetivo de tornar Monsaraz uma vila turística.
era o maior objetivo naquela altura, davam-se conta de que havia aqui um valor desperdiçado, que estava tudo em ruínas, que era muito bom que as pessoas de fora se interessassem por Monsaraz e, quer no interior, quer no exterior. No exterior, a maior consequência foi, de facto, de se seguir uma linha que liga o branco e a pedra a uma autenticidade mítica. Mítica, porque nem na antiguidade clássica, que nós estamos habituados a associar às cores das ruínas, sim, à pedra, não é? Sim. À pedra nua, nem sim, na antiguidade clássica as cidades ou alguma vez foram brancas. Sempre houve muita cor no passado, não é? Esta ideia do branco e da pedra é uma mitologia recente na história, não é? E aqui, de alguma forma, foi encorajado e praticado com objetivos de depuração e de simplicidade que naquela visão e naquela abordagem o branco era também um fator importante para a afirmação da arquitetura. As modas começam sempre num momento e depois acabam por generalizar, ou não, mas no caso de Monsaraz acabou depois por ser fixado esta opção, mesmo numa postura municipal de final já dos anos 60, sobre passou a ser a regra. O branco passou a ser a regra. Foram compradas dezenas de casas num curto espaço de tempo e muitas apenas por um proprietário. A intervenção de recuperação das casas também é concentrada no tempo, portanto, daí o impacto. Acaba por ter um impacto e uma mudança de gosto, de olhar, de imagem e provoca, de facto, uma grande alteração. O que me diz faz-me pensar em Óbidos e faz-me pensar que o caso de Monsaraz é diferente, de alguma forma, apesar de terem muitos pontos de contacto. Sim. Também havia o grupo de amigos de Óbidos, os notáveis da terra que se juntaram, conscientes do valor patrimonial da Vila Histórica de Óbidos, exatamente à semelhança do que aconteceu aqui, mas não houve esse movimento de particulares. Em Óbidos, as intervenções que foram feitas foram, sobretudo, orquestradas, literalmente, pelas políticas de gosto do Estado Novo. Sim, em Óbidos, apesar de tudo, tu tens toda a razão, são situações diferentes, apesar de terem muitas coisas em comum, mas a intervenção da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais em Monsaraz é circunscrita mais, sobretudo, à recuperação das muralhas do castelo e das muralhas, principalmente. As intervenções mais marcantes são de particulares, mas de particulares exteriores à vila, porque em Óbidos, tanto quanto eu julgo saber, as intervenções particulares eram maioritariamente de pessoas de Óbidos. Estas intervenções privadas, particulares, de pessoas de fora, foram aqui muito mais expressivas do que em Óbidos. O que nós podemos ver hoje ainda, dessas casas que estão ainda aqui em Monsaraz, que são ainda muitas vezes desses proprietários, é o bom gosto e o cuidado nas intervenções de restauro e de conservação que foram feitas nessa altura. Portanto, é uma gentrificação precoce. Sim, é verdade, porque as pessoas que venderam as casas, na maior parte dos casos, moravam aqui e, portanto, saíram, sobretudo, para as aldeias em volta, ou para Reguengos, ou para Lisboa, ou até mesmo alguns para o estrangeiro, que emigraram na sequência desses processos de transferência de propriedade. Este processo foi complexo e não foi pacífico. Doutor, quererá dizer-me se será exata a afirmação que toda a gente de Monsaraz leva a mal a vinda para a vila e a atuação dos recentes compradores de casas? Não, não é exata, nem podia ser. A compra das casas em Monsaraz começou por ser feita pelo Sr. Gustavo Silva. Outro dos compradores é o escultor professor António Duarte. Outro é um homem ligado ao corpo diplomático
que é o nosso embaixador em Viena, Dr. Guilherme de Castilho. Houve também, oportunamente, a compra de uma casa que foi feita também por um professor da Escola de Belas Artes, foi o arquiteto Frederico Jorge. Vendeu depois essa casa a Caetano Beirão da Veiga. Qualquer destas pessoas, pelo seu nível social e pelo seu nível cultural, nunca poderiam ter feito aquisição de casas em Monsaraz para prejudicar os interesses da vila. Pelo contrário, todos eles têm tido pela população uma verdadeira paixão, têm-lhe prestado altíssimos serviços, têm implicitamente levado ali imensas pessoas cultivadas deste país, que no regresso se tornam grandes propagandistas de Monsaraz. A compra das casas, por todas estas pessoas que hoje são injustamente acusadas de terem até implicitamente sido os fomentadores do despovoamento da vila, é uma autêntica calúnia. E o que pensa o povo de Monsaraz dessa situação? Da compra de casas por essas pessoas, quer dizer, que os fizeram, de certo modo, sair de cá, não é verdade? De maneira geral, pensou bastante mal, porque poucas pessoas de Monsaraz, mas cá estão, haverá, que não tenham uma pessoa de família que tenha sido aqui compulsivamente. Quem vendeu as casas não foram as pessoas que lá moravam, mas sim os donos dessas casas, porque, claro, em todas as terras há pessoas que moram em casa de renda, é isto o caso. É importante conhecer a história, porque não é para fazer juízos de valor necessariamente, mas é para conhecer, registar e perceber como é que as coisas mudam e quais são as mudanças que resultam dos processos históricos. Tudo isso é fundamental para nós hoje estarmos confortáveis na nossa pele, sabermos de onde vimos. Exatamente. De onde vimos, qual é a nossa história, qual é o nosso percurso. Isso mesmo. Vamos precisamente mais longe nessa pista que nos está a dar, que é conhecer, muito sucintamente, como não podia deixar de ser nesta conversa sobre a arqueologia da cor em Monsaraz, mas vamos conhecer um pouco da história multissecular de Monsaraz. Vamos ali até ao castelo. Vamos lá. O castelo intervencionado pela DGEM, como não podia deixar de ser, como todos os castelos, ou quase todos deste país. Daqui para a minha terra, tudo é caminho e chão, tudo são cravos e rosas, ó meu lindo amor, plantadas por minha mão. Não quero que vás à volta, nem a lavar, só quero que me acompanhes, ó meu lindo amor, no dia em que meu casar. Nesta altura da nossa conversa estamos perfeitamente cientes, Ana Paula Amendoeira, de como a imagem marcante da Vila de Monsaraz foi fixada nos anos 60 do século XX. Mas a verdade é que Monsaraz tem uma história antiquíssima. É preciso sublinhar uma coisa que talvez os mais distraídos não tenham presente. A água que hoje vemos aqui é do Alqueva, obviamente, Exatamente. alterou substancialmente, claro, a paisagem. Não, esta albufeira tem cerca de 20 anos. Exatamente. Portanto, há cerca de 20 anos que houve uma alteração muito profunda na paisagem e não só. Monsaraz tem esta localização e esta implantação, está a cerca de 250 metros de altitude, portanto acima do nível do mar, neste monte que é absolutamente central e visível de todos os sítios. Pertíssimo de Espanha. E muito perto da fronteira com Espanha. E é também daí que vem a sua importância estratégica, histórica, estratégica, militar, defensiva, tal como muitas outras localizações e povoações de fronteira, não é? Portanto, Monsaraz faz parte da linha defensiva de fronteira. De tal maneira que o Duarte de Armas, amando de Dom Manuel I, faz o registro gráfico da Vila de Monsaraz. Foral de Monsaraz, é do Dom Afonso III, mas é sobretudo com o Dom Dinis
que a fundação medieval de Monsaraz é assumida de uma forma planeada, centralizada e com uma força régia que permite, de facto, ter este planeamento urbano geométrico. Monsaraz é um dos exemplos de planeamento urbano desse período, do período de Dom Dinis, que aliás é um rei importantíssimo em muitos aspectos, mas no urbanismo e na fundação de cidades é absolutamente central para o urbanismo. Mas aquilo que é ex-libris no período da venda das casas, no período dos anos 60, é a fortificação medieval. Todos os fortes, toda a estrutura defensiva do século XVII é completamente subvalorizada nessa altura. Portanto, aqui o que é importante para a identidade é a fortificação medieval. E é aí, nesse período do reinado de Dom Dinis, que é o princípio da história urbana da Vila de Monsaraz, não obstante ter tido ocupação anterior, naturalmente, e islâmica, mas a matriz que chega até nós hoje é essa. Depois há um outro período muito importante pelo Dom Manuel. Constroem-se uma série de edifícios importantes para a vila e há uma reforma agrária feita pelo Dom Manuel de repartição de territórios baldios em corelas, em pequenas corelas, à volta de onde decorre hoje em dia ainda uma pequena paisagem de minifúndio que nós podemos ver, de hortas, de pequenas quintas à volta. Não é uma grande extensão, mas ainda temos sobrevivências dessa reforma agrária do Dom Manuel. Dessa reforma agrária de Dom Manuel, que no fundo cria uma pequena paisagem de minifúndio à volta de Monsaraz. Isto é interessante para depois, quando ligarmos com o século XIX, perceber estas dinâmicas da posse da terra e de como isso depois também tem importância no caráter sociológico da Vila de Monsaraz. Portanto, esse período do Dom Manuel é também muito importante. E depois há um outro período importante, isto, digamos, se quisermos eleger 3 ou 4 marcos mais importantes da história de Monsaraz, há um outro período muito importante que decorre das guerras da restauração, em que Monsaraz assume novamente um protagonismo, tal como outras vilas de fronteira do século XVII, quando é construída toda a obra fortificada para o uso da artilharia e, portanto, que são as fortificações. No fundo é uma atualização desta estrutura medieval defensiva, não é? Que permitia depois uma outra forma de desenvolver a guerra, não é? E nessa altura é o último grande momento de investimento régio em Monsaraz. Todo o século XVIII, Monsaraz entra num processo de algum abandono e de alguma degradação, não ainda muito grande, mas enfim há uma certa perda de influência e de importância estratégica que se agrava substancialmente ao longo de todo o século XIX. O golpe de misericórdia aqui em Monsaraz, como em muitos outros sítios, é o regime liberal, as consequências da mudança de regime. As elites de Monsaraz são partidárias, apoiam o rei Dom Miguel. Isso vai ser fundamental para mudanças políticas e geopolíticas que estão muito na base da mudança da sede de concelho de Monsaraz para Reguengos. Ou seja, as gentes de Monsaraz são castigadas pelo regime de Dom Pedro, como não podia deixar de ser. Sim, e porque Reguengos de Monsaraz é uma terra que está a nascer da nova burguesia agrária, que no fundo compra e se apropria, noutros casos, de terras das ordens religiosas, de casas nobres e também das terras comunais. Há uma reorganização da propriedade e da posse da terra que substitui os antigos proprietários por um novo grupo de proprietários com uma agravante, que é de uma maior concentração de propriedade. Essa concentração de propriedade está claramente na base daquilo que é o latifúndio no Alentejo e que decorre dessas mudanças, sobretudo
sobretudo da partilha e da venda das terras baldias. Em Monsaraz, por exemplo, havia 2 grandes baldios, o baldio da Cotada e o baldio da Machoa, que serviam naturalmente para o uso da população, e era dos baldios e dessas terras comunais que as pessoas tiravam em períodos mais difíceis a sua subsistência. Com a partilha dessas terras, que tinham centenas e centenas de hectares, e com a concentração dessas propriedades, na maior parte dos casos nas mãos desta classe de burguesia agrária que nasce decorrente do liberalismo, portanto, há um agravamento das condições de vida das pessoas. Portanto, Paula, vamos só parar aí muito rapidamente porque é irresistível. De facto, é preciso olhar com calma para as fontes e refletir sobre elas, porque todo o ideário iluminista da Revolução Liberal teve na prática efeitos perversos, não é? Porque essa concentração de propriedade, como acaba de nos descrever, agrava em muitos casos a vida das populações mais frágeis socialmente. Portanto, no fundo, passa-se de um regime quase feudal para um regime de latifúndio. A mudança de situação social que decorre dessa mudança de regime é aqui em Monsaraz particularmente dura. E as primeiras crises de trabalho começam no final do século aqui em Monsaraz. Portanto, quando o primeiro perigo social que decorria das crises de trabalho e da ausência de terras comuns que as pessoas pudessem usar para garantir a sua subsistência em períodos de maior dificuldade. E é nessa altura que há diversas chamadas de atenção no sentido de conter esse perigo potencial de levantamentos populares por pessoas com fome, literalmente. Monsaraz chega ao final do século XIX numa situação de muita dificuldade e, portanto, essa situação contribui também de uma forma direta, de uma forma líquida, para a degradação do tecido urbano de Monsaraz, da fortificação. E, sobretudo, do despovoamento. E do despovoamento. No fim do século XIX e princípio do século XX, Monsaraz tinha perdido já muita população. Foi um momento duríssimo, dificílimo, que ainda hoje está na memória das gerações nossas contemporâneas, que têm ainda essa memória dos seus antepassados, dos avós, dos bisavós, que têm essa mágoa, digamos assim, dessa perda de centralidade de Monsaraz na segunda metade do século XIX. Quando entramos no século XX, as descrições do estado da Praça de Monsaraz e da Vila de Monsaraz são de muitíssima degradação, portanto mais agravada ainda do que aquelas que já vinham de trás. Monsaraz não tinha acessos, as ladeiras eram intransitáveis. Bom, chegou aos anos 60 sem água canalizada e sem eletricidade. Sim, sim. Toda a primeira metade do século, grosso modo, do século XX, é passada com pedidos de ajuda para as entidades, desde logo da República e depois do Estado Novo, que é com a Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais que pela primeira vez há uma intervenção mais sistemática no sentido da recuperação das fortificações e de alguns edifícios públicos da Vila de Monsaraz. E essa intervenção, que começou a ser planeada em 1938, na prática só começa a ser executada muito mais tarde, já no fim dos anos 50, que também vem a dar trabalho a muitas pessoas de Monsaraz e mitigava também de alguma maneira. Portanto, eram 2 as crises de trabalho. Sim. Está na altura, Paula, nesta conversa, lembrar o nosso tema hoje aqui. Sim. O uso da cor em Monsaraz e a mudança para o branco, icónico hoje de Monsaraz, está profundamente ligado com a história social Sim. e política e económica, evidentemente, Sim. desta comunidade, desta povoação. E vamos ver como é que a tese que José Cotileiro defendeu em Oxford, Ricos e Pobres no Alentejo, faz a relação com tudo o que a Paula nos esteve aqui a dizer. Vamos até lá abaixo olhar Monsaraz de longe? Vamos. Lembram-me os tempos passados, tudo se
1963 e 1967, José Cotileiro, que veio a ser um relevantíssimo embaixador e um importante colunista na imprensa portuguesa, era doutorando em Oxford e elegeu como caso de estudo a freguesia de Monsaraz e a vila de Monsaraz, mais particularmente, para a sua tese. E, portanto, nessa fase, entre 1963 e 67, passou aqui longas temporadas. É uma tese de antropologia cultural que foi pioneira, além do que a Paula referiu, do trabalho de campo, no terreno, com as pessoas. Ele teve uma investigação profundíssima nos arquivos. A tese é publicada em inglês, portanto, em Oxford, em 71. E depois é publicada em português? Em português, em 1977, com o título Ricos e Pobres no Alentejo, que não é o título original. José Cotileiro estuda de forma pioneira e aprofundadamente todos os contextos que levam à estratificação social daquele período. Ou seja, há grande diferença de condição entre classes sociais, não é? Os pobres muito pobres, os ricos muito ricos, no contexto português, evidentemente, essa profundíssima estratificação social que ele observou nesta freguesia. Observou e estudou e investigou em documentação primária, de fontes primárias, que é importantíssimo. E isso é alguma coisa que é muito particular nesta obra do José Cotileiro, porque é uma tese de antropologia, certo, mas tem uma componente de investigação histórica que sustenta. A transferência de propriedade decorre diretamente da situação de pobreza das pessoas em Monsaraz, que as leva a ter que vender a quem queria comprar, fechando um círculo. Desta nossa visita que no a Monsaraz, fundo ajuda profundamente a explicar a situação de transformação de imagem urbana, da alteração da cor em Monsaraz. Amigos, amigos, apoias no trigo, só lá eu as tenho. E de braço dado contigo a meu lado, é de lá que eu venho. E de braço dado cantando. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play. E siga-nos no Instagram e no Facebook.